33. Compreensão. Devemos partir do princípio de que Orion percebeu isso e que tem um único e terrível objetivo: destruir e, de algum modo, fragmentar ou reduzir à impotência todos os fractais que não ele. Existia mais de uma maneira de proteger. Kaladin sempre soubera disso, mas não havia sentido. Sentir e saber eram a mesma coisa para o pai, mas não para ele. Escutar as descrições dos livros nunca foram bastante. Ele precisava tentar compreender. Lançou-se naquele novo desafio, um jeito de ajudar Noril e os outros no sanatório. Pela recomendação e depois insistência do pai, Kaladin começou aos poucos, confinando os esforços iniciais aos homens que compartilhavam de sintomas similares. Fadiga de batalha, pesadelos, melancolia persistente e tendências suicidas. Lerin estava certo, naturalmente. Kaladin havia reclamado que os fervorosos estavam tratando todas as desordens mentais do mesmo jeito. Ele não podia chegar de repente e tratar todas as pessoas do sanatório ao mesmo tempo. Primeiro, precisava provar que podia fazer a diferença para aqueles poucos. Ainda não sabia como o pai equilibrava trabalho e emoção. Lerin parecia se importar genuinamente com os pacientes, mas também conseguia desligar o emocional. Parava de pensar sobre aqueles que não podia ajudar, como as dezenas de pessoas na escuridão do sanatório, trancadas longe do sol, gemendo sozinhas ou, em um caso grave, escrevendo palavras sem sentido por todo o quarto com as próprias fezes. Temporariamente dispensado de atender pacientes comuns, Kaladin localizou 6 homens no sanatório com sintomas similares. Ele os tirou de lá e os instruiu a tentar dar apoio uns aos outros. Desenvolveu um plano e mostrou a eles como compartilhar suas experiências de modo benéfico. Naquele dia, estavam todos sentados em cadeiras na sacada do lado de fora da clínica. Aquecidos por canecas de chá, conversavam sobre sua vida, as pessoas que haviam perdido, a escuridão. Aquilo estava mesmo ajudando. Não eram necessários cirurgiões nem fervorosos para conduzir a conversa. Eles mesmos faziam isso. 2 dos 6 ficavam calados a maior parte do tempo, mas grunhiam enquanto os outros falavam dos próprios problemas. É extraordinário, observou a mãe de Kaladin, fazendo anotações ao lado do filho. Como você sabia? Os estudos anteriores apontavam que a melancolia deles seria potencializada mutualmente, estimulando comportamentos destrutivos. O esquadrão é mais forte do que o indivíduo. Você só precisa apontá-los na direção certa, fazer com que levantem a ponte juntos. A mãe franziu a testa, olhando para ele. As histórias dos fervorosos sobre pacientes que alimentavam o desespero uns dos outros, continuou Kaladin. Deve ter sido algo que ocorreu com os pacientes que estavam situados próximos uns dos outros nos sanatórios. Em lugares escuros, onde a melancolia podia correr solta. Sim. Nessas condições, não duvido que eles estimulassem uns aos outros a se aproximarem da morte. Isso às vezes acontece com escravizados. Em uma situação de desesperança, é fácil convencer uns aos outros de desistir. A mãe pousou a mão no braço dele com uma expressão tão triste que Kaladin teve que desviar o olhar. Não gostava de falar com ela sobre seu passado, o período entre sua partida e aquele momento. Ao longo dos anos, ela havia perdido seu menino amoroso, Cal. Aquela criança estava morta, enterrada em Crenha muito tempo antes. Pelo menos quando a reencontrou, Kaladin havia se tornado o homem que era. Arruinado, mas reforjado como um radiante, pelo menos na maior parte do tempo. Ela não precisava saber dos meses sombrios.
Isso não causaria nada além de dor. De qualquer modo, disse Caladim, indicando o grupo de homens com a cabeça. Eu suspeitei, depois de conversar com Noril, que isso ajudaria. Algo muda quando é possível falar com os outros sobre seu sofrimento. Ajuda a ter pessoas que realmente compreendem. Eu compreendo. Seu pai compreende, disse a mãe. Ele ficava feliz por ela pensar assim, ainda que estivesse errada. Eles eram solidários, mas não compreendiam, o que era até melhor. Para os homens conversando em voz baixa, a mudança estava em voltarem a ver a luz do sol, em serem recordados de que a escuridão passava. Mas, talvez mais importante, a mudança estava em não apenas saber que não estavam sozinhos, mas em sentir isso. Em entender que, por mais isolados que pensassem estar, por mais que seu cérebro dissesse coisas horríveis, havia outros que entendiam. Isso não mudaria tudo, mas era um começo.